Meu nome é Sandra, sou mãe do Lucas. O Lucas tem 13 anos. Então, ele é hiperativo, tem um déficit de atenção e, assim, o sistema nervoso muito, assim, muito forte, né? Ele é aquela pessoa que ele não aceita o não. Então, foi muito difícil, né? Ele já passou por várias terapias, por vários psicólogos. Ele é acompanhado por psiquiatra, toma remédio controlado e tudo. E assim, a gente procurou várias alternativas para ele, né? E às vezes começava, às vezes não terminava por ele mesmo, que às vezes ele ficava muito nervoso, não aceitava a terapia. A gente acabava tirando por causa desse nervoso dele. Para não deixar ele nervoso, né, não deixar ele irritado, a gente acabava por não terminar o tratamento. E a gente procurava outros, né? E assim, nunca chegamos em um que fosse de fato o que a gente queria, né? Até que a gente conheceu aqui, né? E ele já passa aqui há uns 3 meses e a gente já sentiu a diferença, né? No comportamento, tanto no comportamento em casa como na escola. E assim, ele era muito agressivo, muito mesmo. Então assim, de 100% ele já melhorou 70%. Muito, é muita coisa, né? Porque assim, eu mesmo como mãe, eu tinha aquela coisa assim, de nunca alcançar isso que o Lucas está alcançando agora. Porque não era fácil da gente sair com ele e ele não deixar a gente concluir uma festinha, né, ou ir no shopping, ter que voltar antes do que daquele objetivo da gente, porque ele não deixava a gente sossegado, a gente não podia sentar na mesa para poder comer direito. Estava sempre de olho nele, o Lucas, a nossa vida é sempre o Lucas, né? Resumindo, ele está focando mais, ele era uma criança que não focava, ele fazia tudo ao mesmo tempo, e tudo corrido, tudo dele tinha que ser tudo corrido, e ele queria que eu fosse no ritmo dele, né? Então não dava para me acompanhar ele. Quando ele queria uma coisa, eu tinha que largar tudo que ele estava fazendo para atender ele. Se não atendesse, ele já brigava, ele ficava nervoso, e aí era com palavras, agredia muito com palavras. Quando as palavras não eram o suficiente, ele me agredia fisicamente. Ele vinha para cima de mim, quando eu falava para ele, cala a boca, que eu não quero que você fala mais, não quero te escutar, né? Aí nós dois entravam em atrito, em palavras, né? E chegava de eu ir até ele, uma cinta ou com um chinelo para fazer, às vezes nem batia, para tipo, ameaçar, para ver se ele parava. Ele não parava. Aí era na hora que ele se sentia muito mais agressivo e vinha para cima de mim. Ele me zunhava, me empurrava, com palavras falava que ia me matar, falava que ia matar a família, que iria embora de casa. Então deixava a gente muito assustado. Mas agora não, agora ele já consegue controlar. Não, nem sempre, mas a maioria do que a gente fala com ele. E assim, nossa preocupação era na escola, porque o que ele não podia fazer com a gente em casa, ele descontava na escola, nos colegas, os professores. Ele era muito agressivo, muito mesmo. De pegar a cadeira, ele não tinha assim controle. O que ele achasse na frente, de cadeira, caderno, a bolsinha dele de lápis, tudo ele... Se ele sentia ameaçado, ele jogava naquela pessoa. E quando ele não podia fazer isso, tudo isso, ele ia mesmo para cima mesmo. Ele não importava se era uma criança, se era um adulto. Ele ia para cima. É tanto que uma vez juntou 3 adultos para conseguir controlar ele. Homens mesmo, para controlar ele. E foi difícil, muito difícil. Mas com essa terapia que ele está fazendo aqui agora, o Lucas é outra criança. E como o Lucas... está hoje na escola, Sandra? Hoje na escola, as pessoas não reconhecem mais, sabe? Totalmente, já é outro Lucas, não é mais aquele Lucas que eles conheceram, né? Então, as pessoas falam assim, o que está acontecendo com o Lucas? O Lucas mudou muito, muito. Lucas é outra pessoa, tanto no pensamento, ele cresceu no pensamento, né? E cresceu também, que ele era muito imaturo, sabe? Ele ainda é um pouco criança, né? Mas ele na escola ele não revide mais
as agressões que as pessoas fazem com ele, né, fala com ele. O que ele faz? Ele pede licença ao professor e vai procurar aquela pessoa que é a diretora, que é a coordenadora. Ele não vai mais de frente com aquela pessoa. Coisa que ele não fazia antes. Que ele não fazia antes. Se a pessoa falasse com ele, chamasse ele, o nome dele, e ele olhasse para trás, e ele achasse que aquela pessoa, ele não gostava daquela pessoa, ele não ficava quieto, ele já levantava, já ia diretamente naquela pessoa. A partir do momento que o Lucas começou a ser tratado aqui pela edu.com, com a Joelma Ferreira, o Lucas teve assim uma mudança assim, tremenda, sabe? Porque era muito difícil mesmo a gente ter um controle do Lucas, comportamento, mais o comportamento mesmo, assim, né? Porque ele não várias coisas que ele não aceita que a gente falasse pra ele, não só a gente, mas qualquer pessoa que chegasse nele, ou só tocar nele, não precisava nem falar, tocasse nele, ele já ficava nervoso, já não aceitava. Então, assim, eu e meu esposo, a gente foi chamado aqui pela Joelma, a gente teve uma conversa, né? Então, assim, a partir desse momento, só pela conversa a gente já sentiu que a gente ia ser acolhido muito bem aqui, né? Como está sendo até hoje, né? Então, assim, mudou muito, não só a vida do Lucas, mas a vida da gente também, que a gente aprende muita coisa, né? Ele passa pra gente, né, que ele já chama, já conversa. Mãe, por que eu sou assim? Mãe, porque ele questiona, sabe? Ele procura muito a saber das coisas. Então, a gente, na medida do possível, a gente sempre fala pra ele, né? Ou do porquê que ele não é assim, né? Que não foi porque aconteceu depois que ele nasceu, ele já nasceu assim, né? Não foi uma coisa que ele aprendeu a ser assim, ele já nasceu desse jeito. Mas, graças a Deus, ao tratamento aqui, o Lucas é outra criança. Porque a gente não tinha paz de sair com ele. A família mesmo deixou de convidar a gente para festas de aniversário, principalmente festinhas de aniversário. Porque ele chegava e ele era o terror da festa. Ele acabava com qualquer lugar que ele ia, ele destruía. Ele não deixava nem a gente, nem as pessoas que estavam ao redor curtir o que era para curtir. Então, hoje em dia não, hoje em dia a gente chega com ele num lugar, as pessoas falam, nossa, o que aconteceu com o Lucas? Que menino, o que aconteceu com ele? Eu te juro, Joelma, as pessoas chegam, nossa, eu, sabe assim, eu tinha essa vontade de um dia chegar no lugar e as pessoas falaram do meu filho bem, porque eu só via bochichos. Olha, nossa, que menino é isso? Por que ele é assim? Será que os pais não dão educação para ele? O culpado somos a gente, mas as pessoas não sabem. Sim. Que jamais a gente quer que o filho seja desse jeito. Jamais. Então, tudo que a gente pôde fazer para ajudar ele, a gente procurou. E em outros lugares a gente não achou o apoio que a gente achou aqui. Então, aqui, é tanto que quando fala para ele não vir, quando tem alguma coisa que ele não pode vir, ele fica triste. Ele quer porque quer vir. Então ele já fica contando os dias, mãe, não, amanhã a gente vai para Joelma? Vamos, amanhã tem terapia. Então ele fica super feliz, super. E nos outros lugares não, nos outros lugares ele ia obrigado. A gente já obrigava, a gente falava para ele que ele tinha que ir, sabe? E às vezes ele não queria ir. Às vezes a gente saía de casa brigando com ele, porque ele tinha que ir, porque era por bem dele. E ele não queria, porque lá ele não se sentia apoiado, ele não tinha apoio. Então é difícil você levar seu filho num lugar achando que seu filho vai sair de lá bem e seu filho saía pior do que ele entrava. Sim. E aqui não, o Lucas sai daqui, sabe, sorrindo, feliz, contando o que aconteceu, e nos outros lugares não. Nos outros lugares ele sempre saía mais triste do que ele entrava. E eu também, porque eles falavam, nossa, eu tô levando meu filho para um lugar que eu tô achando que meu filho ia ser feliz, que meu filho ia ter uma reação boa, e isso não está acontecendo. Mas não, aqui, através daqui, né, a gente conseguiu ter paz, ter sossego, né? Era tão difícil eu levar o Lucas para a escola, Joelma. Eu chegava na escola muito apreensivo, porque eu via a hora de um pai ou de uma mãe, ou da própria, o conselho levar ele, porque ele fazia muita coisa errada, muito. Mas graças a Deus e graças às pessoas que estão cuidando dele aqui,
né? O Lucas mudou muito, muito mesmo. Nossa, que bom saber. Nossa, você não sabe como... Quando eu fico feliz que as pessoas falam que meu filho está mudado. Você não tem noção. Porque sabe, eu falava com a Ailton, quando a gente conversava, eu falava, Ailton, será que um dia... Eu nunca vou encontrar uma pessoa que vai falar assim, nossa, o seu filho mudou, como o seu filho tá maravilhoso, sabe? As pessoas só criticavam, só falavam mal do meu filho, sabe? Isso dói muito, machuca muito a gente, muito. Porque não é isso que a gente ensinou pra ele. A gente sempre ensinou ele o bem, sabe? A gente sempre falou pra ele que jamais ele podia fazer aquilo que ele fazia. Mas ele falava pra gente, mãe, é uma força maior, é uma coisa que eu não consigo controlar, né? E a gente sempre falava para ele, mas você tem que tentar controlar, porque isso não é de você, né? Mas aí as outras pessoas que cuidou dele não sabiam chegar no ponto, né, que ele necessitava. E aqui a gente achou esse apoio, né? Então é muito bom, muito mesmo. Tanto para ele como para a gente aprende muita coisa também, né?